Irmãos, ao longo das 3 pregações que nós tivemos no livro de Daniel, onde nós refletimos um pouco já sobre fidelidade, sobre preparação para nos mantermos fiéis, sobre discernimento, hoje sobre resistência e firmeza, como o tema já nos indica. Nessas 3 ocasiões eu fiz questão de destacar aqui com os irmãos que estes assuntos que são desenvolvidos ao longo do livro de Daniel, eles são sempre ancorados naquilo que é a espinha dorsal deste livro, sobretudo de maneira muito explícita no primeiro capítulo que nós estamos ainda refletindo, que é a soberania de Deus. A mensagem que Daniel está ali gritando a plenos pulmões para aqueles que estão no exílio babilônico e para todos aqueles que receberam posteriormente esse livro, a mensagem que Daniel grita por meio deste livro é: Deus está no controle. A nação de Israel caiu, muitos morreram, o templo foi saqueado, mas Deus está no controle. Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor agora é quem controla a vida deles de acordo com a visão da Babilônia. A fornalha de fogo ardente, a cova dos leões, mas Deus está no controle. Essa verdade, irmãos, ela será reverberada, ela será apresentada continuamente ao longo de todo o livro de Daniel. Inclusive, na segunda metade, quando nós vemos ali as visões de Daniel, que são visões proféticas e que trazem, às vezes, uma dificuldade para que possamos entender qual é o intuito daquelas visões. Só que o fato de nós lembrarmos, o fato de sermos lembrados que Deus está no controle, não garante que nós sejamos capacitados com toda a verdade que é necessária para o rigor da luta que é exigida para nos mantermos fiéis e firmes no Senhor. Existem aspectos dessa doutrina da soberania de Deus que precisam ser conectados, que nós precisamos refletir de maneira mais detida, para que possamos, sim, sermos capacitados em meio às circunstâncias adversas deste mundo. Um judeu exilado, por exemplo, vindo no mesmo grupo que Daniel e seus amigos, ele poderia muito bem reconhecer que o Deus de Israel é quem havia entregue a nação nas mãos de Nabucodonosor. Ele poderia muito bem saber que sim, era o Senhor quem estava no controle de toda a situação. E ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que Deus estava ali no controle, mesmo sabendo que Deus é quem havia entregue a nação nas mãos de Nabucodonosor, ele poderia ter a sua fé enfraquecida. Ele poderia ter a sua fé esmagada por conta das circunstâncias que ele estava vivendo ali no exílio. Poderia não lembrar ou ainda não se apegar fortemente às promessas que haviam sido feitas pelos profetas que haviam já dito que tudo aquilo aconteceria. Ele poderia não se apegar às promessas feitas por Isaías, por Jeremias, promessas de restauração da nação que haviam sido feitas já, promessas de fim do cativeiro, promessas de um rebento que sairia do tronco de Jessé e que dominaria, que seria um rei que teria reino eterno. Ele poderia não se apegar. Um exilado que veio no mesmo grupo de Daniel poderia não se apegar a tais promessas. Diante da experiência do mal, eles poderiam sucumbir, poderiam se entregar à Babilônia, poderiam desfalecer e perder a sua identidade. E é por isso que Daniel escreve esse livro, para que estes que estavam sofrendo em meio às circunstâncias tivessem o consolo e a certeza de que Deus estava no controle e ainda mais. Deus
estava conduzindo aquela situação para o bem do seu povo, para que o seu povo pudesse caminhar em direção ao propósito bom e santo que Deus havia estabelecido. Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos, porque o mal, ele sufoca a nossa fé. O mal, ele esmaga as nossas convicções, principalmente o mal que nos atinge diretamente, que nos atinge pessoalmente, quando nós sentimos em nossa carne, pessoalmente, os efeitos do mal neste mundo. Por isso, não queira ver a si mesmo como um super-herói. Não queira ver a si mesmo como alguém que vai, de maneira muito firme e decidida, vencer todos os desafios e obstáculos que irão surgir em meio a este mundo, por meio da sua própria força e por meio da sua convicção. Não ache que quando o dia mal chegar, você, por si só, sem qualquer reflexão anterior, sem qualquer preparação anterior, não ache que você, quando o dia mal chegar, vai despertar o Daniel que está dentro de você. É por isso que eu tenho enfatizado aqui, irmãos. O propósito do livro de Daniel não é dizer para cada um de nós, seja como Daniel, seja como os amigos de Daniel, e então tudo ficará bem. Esse não é o propósito do livro de Daniel. Porque quanto mais nós adentramos, quanto mais nós conhecermos a vida de Daniel, mais nós veremos, mais nós perceberemos que nós não somos como Daniel e como os seus amigos. Não somos. Somos muito mais parecidos com a multidão anônima que foi exilada junto com Daniel e que frequentemente se rendia aos encantos da Babilônia. Mas a boa nova, a boa notícia deste livro surge exatamente daí. Ainda assim, Deus continua no controle de todas as coisas. E aprove a Ele, em sua soberania eterna, salvar aqueles que não são fiéis, como Daniel e seus amigos se apresentam aqui neste livro. De modo que, mesmo vivendo sempre em intensa luta contra o pecado, a nossa confiança não repousa em nossa capacidade de permanecermos imaculados, de permanecermos sem pecado neste mundo. A nossa confiança, ela repousa na oferta pura e imaculada que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em nosso lugar. É nisso que descansamos. Como escreve o apóstolo João em sua primeira epístola, 1 João capítulo 2, versículo muito conhecido, capítulo 2, versículo 1, João escreve assim: filhinhos meus, versículo 1 e metade do versículo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João estava falando ali exatamente sobre a obediência como marca daqueles que nasceram de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Assim, meus irmãos, apesar de nós mesmos, por meio de Cristo Jesus, que suportou tentações e sofrimentos muito maiores que Daniel e muito maiores do que jamais nós poderíamos suportar, por meio dele, apesar de nós mesmos, nós podemos ter certeza de que o plano de Deus continua se desenvolvendo. O Senhor continua desenvolvendo o seu plano por meio da sua poderosa e misericordiosa mão, de maneira que aquilo que Paulo disse aos Filipenses, em Filipenses 1,6, nós podemos tomar para nós também. Porque estou bem certo, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é aqui, irmãos, que entra um aspecto muito importante da soberania de Deus. Esse tema que sustenta o capítulo 1 de Daniel. Aquilo que conecta os pontos entre a majestade soberana e onipotente de Deus, para ser bem redundante, e as circunstâncias que tentam nublar os nossos olhos. Esse aspecto da soberania de Deus, que eu quero lembrar aos irmãos hoje, é a providência de Deus. Nós veremos um pouco hoje sobre a providência de Deus. No domingo passado, eu li para os irmãos o primeiro parágrafo do capítulo 5 da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Até falei para os irmãos que lessem aí os demais. Quem não leu, perdeu, né? Mas dá para ler de novo quando chegar em casa agora. Eu vou repetir esse parágrafo, porque esse capítulo 5 ele trata exatamente sobre a providência de Deus, a divina providência. O primeiro parágrafo diz assim, definindo o que é isso. Deus, o bom Criador, é importante perceber a qualificação aqui, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. É importante atentarmos para o ensino bíblico que é organizado na nossa confissão de fé, porque muito facilmente nós pensamos em providência como sendo o simples reconhecimento de que, porque Deus é soberano, ele intervém de maneira frequente naquilo que acontece em nossa vida e ao nosso redor. Muito frequentemente, nós reduzimos a providência de Deus ao simples fato de ele agir com constância em nossa vida e afetar diretamente a nossa vida. É uma frase que resume muito bem isso, é quando acontece algo que, obviamente, está fora do nosso controle, nós dizemos, não, mas isso foi providência de Deus. Isso foi providência de Deus. Às vezes até como sendo uma desculpa para si mesmo. Isso foi providência de Deus. Isso foi providência de Deus. Mas historicamente, e a nossa confissão de fé destaca isso de maneira muito clara, por isso é importante nós usarmos esse instrumento, essa ferramenta. Historicamente, a igreja, ela entendeu que a providência de Deus, ela se refere ao cuidado constante de Deus com toda a criação e o seu governo absoluto sobre ela ou seja, com o objetivo, com o propósito, para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Esse é um aspecto da soberania de Deus que nós não podemos nos esquecer, que nós devemos lembrar em cada uma das circunstâncias que nos ocorrem. O Senhor controla toda a criação, todas as coisas. Ele domina com governo absoluto sobre tudo, mas com um propósito. E esse propósito é a sua glória e o bem do seu povo. De modo que esses dois objetivos nunca trabalham um contra o outro. Pelo contrário, eles estão sempre em harmonia. Deus jamais busca a sua própria glória sem que isso também esteja conectado ao bem do seu povo. Deus, ele não busca a sua própria glória às custas do bem do seu povo, nem busca o bem do seu povo às custas da sua glória. Em seu poder soberano, ele decretou todas as coisas, de modo que a sua glória e o bem do seu povo estejam unidos de maneira inseparável. E é diante dessa verdade acerca da providência de Deus, é diante dessa verdade que nos permeia e que nos consola, é que nós podemos gritar como Paulo grita em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? As dificuldades dessa vida, a oposição deste mundo,
Você acha que tais coisas podem te separar do amor de Cristo? A tristeza porque algum parente seu ainda não veio a Cristo, a tristeza porque hoje você está sozinho aqui sem o seu cônjuge, a tristeza porque os seus filhos ou todos os seus filhos não estão aqui cultuando ao Senhor, você acha que isso pode se separar do amor de Cristo? Os pecados que você tem combatido, tem lutado e que tem falhado tantas vezes, que você acha que não conseguirá vencê-los, você acha que isso pode te separar do amor de Cristo? O cansaço, a sensação de fracasso, o medo de falhar para com sua família, para com seus filhos, o medo de passar o tempo e seus filhos não amarem a Cristo como deveriam. Você acha que esse medo pode te separar do amor de Cristo? A vergonha, o bullying na escola, porque você é diferente dos seus colegas, as dificuldades do trabalho, porque você não faz as mesmas coisas que os seus colegas. Você acha que isso pode te separar do amor de Cristo? A angústia, o sofrimento que você tem passado, a dor que você está sentindo agora. Você acha que essa dor pode te separar do amor de Cristo? Não pode, irmãos. E somente conhecendo, compreendendo a doutrina da soberania de Deus, associada à sua tão bondosa providência, é que nós podemos sermos capacitados e lembrarmos dessa verdade, de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque em todas estas coisas nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou, como nós cantamos hoje aqui. E nós, que recebemos esse amor e que por isso amamos, nós sabemos, nós podemos ter convicção, por mais que as circunstâncias que nos assolam, que nos rodeiam, não nos permita sentir isso, mas nós podemos ter convicção, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. E o que isso tem a ver com a pregação de hoje em Daniel, irmãos? Por que nós passamos esse tempo relativamente longo aí da introdução, lembrando sobre a providência de Deus? Em uma pregação que tem por tema, fidelidade exige preparação, preparação para resistir. Por quê? Precisamos lembrar da providência de Deus. Porque assim como Daniel, para que nós possamos nos manter firmes, preparados para sermos fiéis ao Senhor, nós devemos estar preparados para continuar resistindo, lutando, firmes, mesmo quando a providência de Deus nos alcança de uma maneira que nós não esperávamos, de uma maneira que nós não contávamos. Nós precisamos estar preparados para não cair diante da frustração de não vermos Deus atuando por meio da sua providência como nós achávamos que Ele atuaria. Porque Ele é o soberano e não nós. É sobre isso que nós iremos refletir hoje em Daniel. Na verdade, nos 2 primeiros versículos desse bloco que nós vimos. Nós hoje refletiremos somente nos versículos 8 e 9. O que devemos aprender para nos prepararmos e então resistirmos às investidas desse mundo que tenta nos conquistar e nos fazer infiéis ao nosso Deus? O que devemos aprender? Primeiro ponto, do versículo 8. Nós precisamos aprender a termos uma firme disposição do coração. É o que nós vemos no versículo 8. E o segundo ponto, nós veremos somente 2 pontos. Nós precisamos aprender uma firme convicção acerca da providência de Deus. Uma firme convicção acerca da providência de Deus. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Uma firme disposição do coração. Versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós vimos nas últimas mensagens, nas últimas 2,
que ao chegar na Babilônia, Daniel e seus amigos, eles foram bombardeados por ataques à identidade deles como povo de Deus. A ideia da Babilônia era arrancar deles essa identidade para moldar neles verdadeiros babilônios, para que eles se mantivessem fiéis desde o início. A estratégia de Daniel e seus amigos, como nós veremos ao longo de todo esse bloco, que vai do versículo 8 ao versículo 16, a estratégia deles foi estabelecer ali, traçar uma linha a qual eles não poderiam ultrapassar na Babilônia. Essa foi a estratégia deles. Eles sabiam da condição deles de cativos. Eles não poderiam chegar ali como se estivessem em casa. Eles não foram chegando e colocando banca e dificultando a vida daqueles que estavam seguindo as ordens do próprio rei da Babilônia. Não é isso. Mas eles discerniram o limite que eles poderiam ir na Babilônia sem deixar de ser quem eles eram. Eles discerniram, e é por isso que o primeiro ponto que nós vimos desse capítulo 1 foi a necessidade de preparação para discernimento, porque foi a partir daí, a partir desse discernimento, que eles puderam saber até onde eles poderiam ir na Babilônia sem se contaminar, sem tornarem-se infiéis ao Deus Todo-Poderoso. E diante desse discernimento, eles, liderados por Daniel e seus amigos, tomaram uma decisão muito firme de não ultrapassar essa linha, nesse caso, não contaminar-se com as finas iguarias da mesa do rei, não tornarem-se impuros, não profanarem o relacionamento deles com o Deus deles. Essa é a ideia dessa contaminação. A ênfase dessa ação, irmãos, de não contaminar-se, a ênfase desse versículo 8 e de toda essa porção do versículo 8 ao 16 está nessa disposição muito firme, muito focada de Daniel e de seus amigos, de, independente do que acontecesse, viesse o que viesse, independente das consequências, eles não se contaminariam. Essa foi a disposição que eles tomaram, que eles assumiram diante do risco de serem contaminados. Isso é visto diretamente com o peso do verbo contaminar-se aqui. A morfologia, a gramática que é utilizada por Daniel em sua escrita deixa isso muito claro. Mas também isso pode ser visto nessa expressão conectada a esse verbo contaminar-se. Quando aqui Daniel escreve, resolveu firmemente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. É interessante, porque essa expressão, se nós fôssemos tomar ao pé da letra, ela descreve alguém que coloca o seu coração em movimento na direção de um alvo específico. Então é a metáfora daquele que toma o seu coração, coloca em uma direção que tem um alvo muito bem definido. E dentro dessa decisão, ele faz isso focando o tempo todo, atento o tempo todo, tomando todo o cuidado necessário e considerando quais serão as consequências, a importância e as implicações daquilo que ele está fazendo. É algo similar ao que nós encontramos em Malaquias 2, versículo 2. Por favor, abram no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 2. Em dois momentos, essa palavra que aqui é traduzida por resolveu firmemente, ela aparece no versículo 2 de Malaquias 2 como propuserdes ou propondes. É uma variação da mesma palavra. Malaquias 2, versículo 2. O profeta está dizendo aqui, o Senhor falando por meio do profeta, dizendo, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos.
já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então essa palavra traz essa ideia daquele que precisa trilhar, seguir, buscar um objetivo e precisa perceber quais são as consequências de não continuar firme nesse propósito, nesse objetivo que é buscado. Então, não importa o que eles tivessem que fazer, essa é a ideia desse versículo 8. Não importa o que Daniel e seus amigos tivessem que fazer ou suportar, eles decidiram firmemente, resolutamente, que não se contaminariam com as finas iguarias do rei, nem com o vinho dele. E a pergunta que surge naturalmente é exatamente o que significa isso. Por que as iguarias e o vinho do rei, da Babilônia, da mesa real, por que tais coisas os contaminaria? Por quê? O livro de Daniel não deixa claro o porquê dessa contaminação, de levá-los a se tornarem impuros por conta desses alimentos. Alguns consideram que a questão seria que as comidas da Babilônia, elas eram oferecidas em sacrifício aos deuses da Babilônia antes de serem dadas como alimento para outras pessoas, antes de ir para a mesa do rei, na verdade. E é verdade que rituais e sacrifícios de sangue eram comumente oferecidos na Babilônia aos deuses da Babilônia. Mas além desse não ser um costume somente do palácio real, era um costume comum dentre todos, além disso, não existiam alimentos específicos para serem sacrificados. Logo, nenhuma comida estaria livre de ser ritualmente impura. Daniel não poderia garantir que os legumes que ele queria, que ele buscou, que ele pediu, também não haviam sido sacrificados em honra aos deuses da Babilônia. Outra possibilidade era que a Babilônia, obviamente, não fazia qualquer distinção entre animais limpos e animais impuros, imundos, de acordo com a lei de Moisés. Dessa forma, comer carne oferecida ali pela mesa real seria quebrar as leis levíticas referentes à alimentação. As leis que geravam distinção entre o povo de Israel e os demais povos. Essa parece ser uma explicação bem razoável, bem interessante. Embora não resolva a questão do vinho que é citado. Porque o vinho não era incluído nessas leis de impureza para a nação de Israel. Mas o capítulo 11 de Daniel, irmãos, ele parece fornecer a chave da verdadeira preocupação de Daniel e seus amigos aqui. Essa mesma palavra, que trata aqui traduzida como iguarias, finas iguarias, ela surge lá no capítulo 11, versículo 26, como manjares. E nesse versículo 11 e 26, aqui em meio às visões proféticas de Daniel, Daniel está tratando de reis que se levantariam na Pérsia, e dentre eles um poderoso rei do sul, e este rei seria destruído por aqueles que comiam os seus manjares, as suas iguarias. Assim diz o versículo 26. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Nesse versículo aqui, irmãos, o comer os manjares, ou comer as iguarias do rei, a mesma palavra, representa a aliança que existia entre o rei do sul e aqueles que o destruíram. Aqueles que comiam à mesa deste rei foram os mesmos que o traíram, que o destruíram posteriormente. Nós já vimos algumas vezes aqui, inclusive em textos de Lucas, quando fala sobre o grande jantar que nós aguardamos, né? A grande mesa do Senhor, nós vimos que nos padrões orientais, compartilhar uma refeição era se comprometer com uma amizade. Tinha um significado pactual. A mesa de alguém tinha um significado de pacto, de relacionamento, de fidelidade entre estes. Basta lembrar o significado da ceia do Senhor que nós celebramos aqui todo mês. A refeição que marca a continuidade da aliança com o nosso Senhor, do relacionamento
com a igreja dele e o Senhor da igreja. A refeição onde o pão e o vinho representam a dependência que nós temos dele, a nutrição que nós recebemos dele. Ele nos sustenta, nós somos nutridos por ele. Ao irmos à mesa do Senhor todos os meses, nós proclamamos aqui, juntos, que nós nos mantemos pactuados com ele e pactuados uns com os outros. Porque todos participamos de uma mesma mesa, a mesa do rei. Então, irmãos, aqueles que aceitassem as iguarias do rei da Babilônia estavam ali aceitando também estabelecer essa relação pactual de lealdade e de dependência do rei. E essa foi a preocupação de Daniel e de seus amigos, de dar acesso do seu coração ao rei da Babilônia, ao sistema que dominava a Babilônia. Foi aí que Daniel e seus amigos viram a necessidade de estabelecer esse limite, de estabelecer essa linha que não poderia ser ultrapassada, como proteção do coração. A mudança de seus nomes não oferecia perigo à identidade deles, não oferecia acesso ao coração deles, não oferecia. A educação na cultura e no conhecimento caldeu também não oferecia, mas essa relação pactual de lealdade e de dependência da mesa real, isso sim, poderia ser a brecha que levaria à conquista do coração deles. Essa foi a preocupação deles. Algo que reforça isso é a escolha deles em comer apenas aquilo que crescesse naturalmente. Legumes. Essa palavra legumes aqui inclui tanto alguns cereais como algumas frutas também. Mas todos como sendo alimentos que cresciam naturalmente, que não precisariam ser processados, que não precisariam ser, de alguma forma, manipulados. E também beber água, que é fruto da providência do Senhor. Assim, dessa forma, Daniel e seus amigos seriam constantemente lembrados de que eles dependiam do seu Deus, não de Nabucodonosor, não da Babilônia. Por isso, eles decidiram não contaminar-se. Nós precisamos perceber aqui também, irmãos, que essa não foi uma disposição fácil para se manter. Não foi algo simples. Não foi. Primeiro, porque envolvia risco para eles. Porque eles eram cativos ali na Babilônia. Eles não tinham controle sobre a própria vida. Eles não estavam de férias na Babilônia. Eles tinham que trafegar com muito cuidado. Um passo em falso e eles seriam mortos. Nós podemos compreender isso de maneira muito clara com a resposta de Aspenais no versículo 10. Pelo medo, o temor. Nós veremos isso mais à frente, mas o temor que Aspenais revela ali, em 80% das vezes que essa palavra que é utilizada aqui, ela surge nas Escrituras, é um temor e uma referência como que diante de um Deus. Então é como se Aspenais estivesse dizendo, olha, você não quer se contaminar por temer ao seu Deus, mas eu também temo o meu Deus. E o meu Deus é Nabucodonosor, o furioso. Não era fácil para eles. Eles assumiam riscos por não compartilhar da mesa do rei. Além disso, não era uma disposição fácil porque exigia a mortificação da carne deles. Irmãos, lembrem, estes eram jovens que foram criados em meio à nobreza e à realeza. Não eram jovens que passavam por constantes dificuldades. Jovens que viram a fartura e a vida tranquila que eles tinham se desfazendo em meio ao ataque da Babilônia. Viram a vida mudar em meio ao cerco da Babilônia. E agora eles estavam voluntariamente optando por legumes e água, ao invés de banquetes reais, ao invés de favores e facilidades com a Babilônia. E isso porque entendiam o poder que aquilo teria para conquistar o coração deles. Não era uma disposição fácil de manter essa resolução que eles tomaram. E aqui, eu não posso deixar de perguntar a você se você está preparado para dispor firmemente o seu coração em não se contaminar com esse mundo. Nós precisamos refletirmos.
Porque muito facilmente nós olhamos para as iguarias como sendo questões muito superficiais, como sendo questões que muito facilmente nós conseguimos viver sem. Mas será que você tem aceitado as iguarias deste mundo e o seu coração tem sido conquistado pouco a pouco por esse presente século? O que tem te aproximado da Babilônia? O que tem te aproximado deste mundo? Quer uma dica para encontrar essa resposta? O que é que tem te afastado da igreja do Senhor? Certamente você encontrará aquilo que tem te aproximado deste mundo. Será que você tem estabelecido compromissos com esse mundo e tem enviado sinais de amizade e de lealdade para com ele e, consequentemente, um sinal de inimizade para com Deus? Porque nós sabemos, amizade com este mundo significa inimizade para com Deus. Será que existe algo que você tem feito ou algo que você desfruta neste mundo, algo que não necessariamente, não explicitamente é pecaminoso, algo que talvez em um outro momento ou exercido por outras pessoas não fosse um pecado, mas será que você tem feito ou desfruta de algo deste mundo que você não está disposto a deixar, a mortificar, a sofrer a dor da perda para então estabelecer essa linha de segurança entre você e o mundo? E por conta disso, por não estabelecer essa linha de segurança, o mundo tem avançado sobre você, talvez sem que você perceba a influência dele. Será que existem riscos que você não admite correr para resguardar o seu coração e o da sua família de um relacionamento de dependência e lealdade para com esse mundo? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Em que direção você tem lançado o seu coração? Nós vimos, né? Daniel resolveu firmemente. E esse resolver firmemente é pegar o coração e colocar na direção de um alvo. Em que direção você tem lançado o seu coração? E não adianta responder tal pergunta somente com palavras. As suas prioridades responderão a essa pergunta. Aquilo que você tem colocado como mais precioso, que a sua edificação, que a preparação sua, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus irmãos, para enfrentar esse mundo mal, isso que você tem valorizado mais, responderá a essa pergunta. Aquilo que você tem colocado mais precioso do que a vida da igreja, do que a comunhão dos santos, do que a unidade com o corpo de Cristo, responderá a essa pergunta. Em que direção você tem lançado o seu coração, conduzido o seu coração? A ênfase na firmeza do coração de Daniel e de seus amigos em não se contaminar nos mostra que essa não era uma questão de opção para Daniel e para seus amigos. Essa era uma questão de vida ou de morte, de sobrevivência. Ou eles tomavam essa postura ou morreriam na Babilônia. E morreriam não pela espada de Nabucodonosor, mas morreria pela assimilação. Morreriam por deixar de ser povo de Deus, por deixar de ter relacionamento com Deus. Essa ênfase nos mostra essa questão de sobrevivência. E mostra também que essa postura exigirá muita convicção. Porque é óbvio, irmãos, que dificuldades se levantarão em meio a essa resolução, em meio a essa postura, em meio a essa decisão. É óbvio que provações se levantarão contra isso. Que provações e desafios tentarão nos fazer recuar dessa decisão firme que foi tomada. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel e com seus amigos. E é aqui que nós chegamos no segundo ponto da nossa reflexão de hoje. Algo que nós também precisamos aprender para nos mantermos firmes
para nos prepararmos para resistir em meio a este mundo. Uma firme convicção acerca da providência de Deus. Por isso nós vimos sobre providência na introdução. Daniel, ele resolveu firmemente manter-se fiel ao Senhor. Ele resolveu firmemente não contaminar-se, mas ele não tinha poder para viver como ele queria na Babilônia. Não podia. Ele não tinha esse poder sobre a vida dele. Ele era um cativo, um escravo da Babilônia. É por isso que ele pediu ao homem que o trouxe para a Babilônia, Aspenaz, o chefe dos eunucos, ele pediu a ele que pudesse não contaminar-se. É o final do versículo 8 que nós vimos. Então, depois de tomar essa decisão, depois de resolutamente decidir que não teria uma outra postura, se não está firmemente decidido a não contaminar-se, depois disso, então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E no versículo 9, nós vemos que Deus, em sua soberania e providência, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Versículo 9, a continuação desse versículo 8, não é? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Irmãos, os irmãos devem lembrar, eu falei sobre isso na primeira mensagem, que este versículo 9 é um dos 3 versículos que estabelece a estrutura que sustenta todo o ensino do capítulo 1, que é a soberania de Deus, conduzindo tudo aqui. Deus está no controle. Então nós vimos que assim como foi Deus quem entregou nas mãos de Nabucodonosor a nação de Judá, lá no versículo 2, né? Quando Deus, o Senhor, lhe entregou. Essa é a mesma palavra que nós encontramos aqui no versículo 9. Deus concedeu a Daniel. Assim como foi Deus quem entregou nas mãos de Nabucodonosor a nação de Judá, foi a providência divina, foi a soberania de Deus que fez com que Daniel caísse nas graças de Aspenaz. Deus concedeu a Daniel a misericórdia e a compreensão de Aspenaz. Deus concedeu a Daniel que Aspenaz, o chefe dos eunucos, aquele que o levou para a Babilônia, simpatizasse com ele. Tivesse consideração por ele, algo que não seria normal, por conta da relação entre eles. Daniel era um cativo, um escravo de uma outra nação, enquanto que o chefe dos eunucos era da Babilônia. Se os irmãos lembrarem desse contexto de fidelidade e de dependência pactual que comer na mesa do rei representava, como eu comentei agora há pouco, o fato de Aspenaz, o chefe dos eunucos, não matar a Daniel e seus amigos após esse pedido, deixa muito evidente a providência de Deus aqui. Essa seria a resposta natural de Aspenaz. Daniel, ao chegar a Aspenaz, estava pedindo para não se envolver com a mesa do rei, para não depender, para não expressar a fidelidade dele para com o rei. A resposta natural de Aspenaz seria entregá-lo, matá-lo, também como os seus amigos. Obviamente, Daniel percebeu essa disposição simpática de Aspenaz. É por isso que, após tomar a sua decisão, após resolver firmemente, ele foi pedir ao chefe dos eunucos que o permitisse não contaminar-se. E a sequência que ele narra dos fatos aqui mostra que ele atribuiu essa simpatia à providência de Deus. Precisamos lembrar, irmãos, foi o próprio Daniel que viveu isso aqui, quem escreveu esses versículos. Foi ele, inspirado pelo Espírito Santo, que foi estabelecendo a lógica do pensamento dele. Foi montando a sequência, a estrutura que ele estava narrando os fatos. Então, observem essa sequência. Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar. Ele sabia que não dependia somente dele, ele sabia que ele era ali um cativo, mas independente do preço, independente do custo, independente das consequências para ele, ele decidiu que se manteria firme nessa disposição do coração. Logo depois, Deus,
por sua soberania e providência, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte de Aspenaz. Qual seria, então, o resultado mais esperado aqui? Qual seria o resultado óbvio? Por que, então, que Daniel, ao perceber que Deus havia concedido a Daniel que caísse nas graças de Aspenaz, por que ele foi pedir a Aspenaz? Porque ele imaginava que era assim que Deus estava conduzindo o seu plano. O resultado mais esperado aqui, olhando essa descrição, e talvez aquilo que Daniel esperava, por isso ele narrou dessa forma, era que Aspenaz concedesse o seu pedido. Que Aspenaz, que o chefe dos eunucos, permitisse, já que ele era a maior autoridade ali diante de Daniel, sem contar o rei, permitisse que Daniel não se contaminasse. Ora, irmãos, vamos tentar aqui pensar como Daniel. Daniel estava fazendo certo. Certamente essa era a vontade de Deus, que Daniel e seus amigos não se contaminassem. Deus havia inclinado o coração do chefe dos eunucos, daquele que poderia permitir isso a Daniel e aos seus amigos, ele havia inclinado o coração desse chefe dos eunucos à simpatia para com Daniel, a uma relação de maior amizade para com Daniel. E Daniel percebeu isso. O que mais esperar, senão que o chefe dos eunucos, que Aspenaz, atendesse o pedido de Daniel? Mas o versículo 10 nos diz que não foi isso que aconteceu. O versículo 10 nos diz que o chefe dos eunucos falou o seguinte para Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. E aqui, irmãos, nós encontramos uma lição preciosa acerca da providência e da soberania de Deus. Saber que Deus, em sua providência, controla todas as coisas, não quer dizer que essa providência nos alcança da maneira que nós esperamos ou da maneira que nós planejamos. Nem sempre nós estamos lendo o plano de Deus corretamente. Ele é soberano, não nós. Ele está no controle de todas as coisas, não nós. Nós precisamos estar preparados para não cair diante da frustração de não vermos Deus atuando como nós achávamos que ele atuaria, como nós gostaríamos que ele, enfim, atuasse. Nós não podemos ser paralisados pela frustração de não sermos alvos da providência de Deus da forma como nós imaginávamos que nós seríamos. Irmãos, nós vivemos em um mundo real, não naquele mundo em que nós criamos, no mundo em que nós criamos, com as nossas expectativas. Aquele mundo em que nós vencemos todas as discussões, como o pastor Elivando sempre comenta. Aquele mundo onde nós sabemos tudo o que acontecerá e traçamos planos perfeitos. Não é neste mundo que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo real. Neste mundo das nossas expectativas, nós somos o soberano. Mas no mundo real, Deus é soberano, não nós. E nós devemos louvar a Ele por isso. Porque se dependêssemos de nós mesmos, da nossa sabedoria, do nosso discernimento, das nossas próprias forças, certamente nós nos perderíamos. Por isso, devemos louvar ao Senhor, porque Ele é soberano e não nós. Mas você precisa preparar a si mesmo e aos seus filhos, seu cônjuge, seus irmãos em Cristo. Você precisa preparar a si mesmo e aos seus, nutrindo uma forte convicção, uma firme convicção acerca da providência de Deus em seu coração, independente das circunstâncias, independente da forma que elas chegam até você. Esse é o resumo dessa nossa
reflexão hoje, por isso eu vou repetir. Você precisa preparar a si mesmo e aos seus para resistir neste mundo mau, nutrindo uma firme convicção acerca da providência de Deus, independente das circunstâncias ou da forma que elas chegam, que essa providência chega até nós. Nós precisamos nos preparar dessa forma. Precisamos preparar o nosso coração para esse tipo de frustração que nós mesmos cavamos. Precisamos, porque como eu falei no início, o mal sufoca a nossa fé. O mal esmaga as nossas convicções. A dor, o sofrimento, as pressões deste mundo esmagam as nossas convicções e as certezas que não estão firmadas na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa entender algo. Entenda. Nem sempre nós passaremos pela fornalha de fogo ardente sem sermos consumidos. Nem sempre. Muitos crentes, fiéis, homens e mulheres de Deus, tiveram que ser consumidos pelo fogo da fornalha ardente. Nem sempre nós passaremos pela fornalha sem sermos consumidos. Existirão dias em que as chamas nos queimarão profundamente e vai doer. Não há nenhum romantismo nisso, vai doer. Mas nesse momento nós precisamos lembrar da providência de Deus, que nos garante que mesmo em meio a essa dor, o Senhor está cuidando do seu povo. O bem dele está sendo providenciado, para a glória dele, inclusive. É como o apóstolo Pedro nos exorta, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13. Pedro diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ser coparticipante do sofrimento de Cristo é sentir dor, irmãos, também. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Mantenham-se firmes, mesmo em meio ao fogo das provações. Nós precisamos entender algo. Você precisa saber, meu irmão. Nem sempre o Senhor fechará a boca dos leões. Nem sempre. E nós precisamos estar preparados, convictos, para mesmo de dentro da boca do leão, nós bradarmos que o Senhor é bom e que vale a pena, sim, permanecer fiel a Ele, mesmo tendo os nossos ossos triturados pelo leão. Nós precisamos estar preparados para isso, mesmo em meio a gemidos e a angústias dessa carne, que sempre irá relutar em morrer para este mundo. Porque mesmo diante da mais terrível dor, mesmo que o preço exigido para essa fidelidade, para manter essa fidelidade, seja alto demais para nós, nós podemos estar certos de que em sua soberania e em sua providência, o Senhor está cuidando do seu povo, está cuidando de nós. O seu bem está sendo conduzido. Nós chegaremos nesse bem. E mais, e ainda que falhemos, ainda que sejamos infiéis a Ele, se nós nos achegarmos a Ele, através de Cristo Jesus, em arrependimento e fé, se confessarmos os nossos pecados e nos lançarmos aos pés do nosso Redentor, Jesus Cristo, como o apóstolo João diz, em 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque o seu coração na direção deste alvo, meu irmão, de Cristo Jesus. Resolva firmemente que este será o alvo do seu coração. De viver para Ele, de resistir a este mundo, de não contaminar-se. A providência do Senhor certamente nos sustentará e nos guiará nesse propósito, mesmo que muitas vezes a forma que isso aconteça não seja
aquela que nós esperávamos. Mesmo que em meio a essa providência, nós sejamos surpreendidos, porque achávamos que o bem que nós esperávamos não é aquilo que o Senhor, muito sabiamente, preparou para nós. Vamos orar. Ó Senhor, nós somos fracos, ainda pecadores, tão carentes do teu agir em nós. É verdade que muitas vezes nós nos debatemos em meio à nossa carne. Não queremos, de maneira alguma, deixar de fazer a vontade desta carne para nos rendermos à tua boa e perfeita vontade. Isso ainda é fruto do pecado em nós, Senhor. Mas humilhados por essa realidade, nós chegamos diante do Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, Senhor, te pedindo. Ó Pai, vence-nos. Fortalece em nós a verdade de que o Senhor, ao mesmo tempo em que controla todas as coisas, não faz isso de maneira fria e impessoal, mas faz isso para o bem do teu povo, cuidando do teu povo, para a glória do teu nome. Ó Senhor, fortalece-nos nessa verdade, fortalece a tua igreja nessa verdade, para que estejamos preparados para, em meio a este mundo mau, nos mantermos fiéis ao Senhor e prepararmos outros para que também se mantenham fiéis, para que também testemunhem da tão maravilhosa salvação que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, te pedimos, Senhor. Amém.